Colaboradores. Não é um tema qualquer, é um tema que vira e mexe, está nas discussões aí em torno dos debates de gestão de qualquer empresa, né, de qualquer tamanho. Aliás, algo muito legal que a gente observou relacionado aos inscritos de hoje é que tem muita empresa de diversos setores e de diferentes tamanhos, né? A gente observou assim, empresas que têm 3, 4, 5 colaboradores, até empresas que têm 2.000 colaboradores. Então, a gente cuidou para que, e de fato, de uma maneira muito natural, o conteúdo vai se ajustar bem a esses diferentes perfis de empresas, porque a gente vai falar muito de princípios práticos aqui para aumentar o engajamento de colaboradores. Esse é o tema de hoje, tá, gente? Engajamento de colaboradores na prática. A ideia é entregar realmente aqui um passo a passo para construir times autogerenciáveis. E por que aula um? Na quarta-feira que vem, iremos convidá-los de novo para uma segunda etapa. A gente optou por fazer aulas mais curtas e dividir em duas, para entregar um conteúdo realmente mais profundo para vocês. Então, hoje, eu vou mexer muito com a cabeça de vocês aqui, entregar bastante questões práticas. Na aula 2, eu quero me certificar com vocês o que houve de avanços em relação a essas práticas e também entregar um passo a passo bem redondinho. Para quem ainda está um pouco perdido em relação a como aplicar o nosso método, a gente complementa esse conteúdo na quarta-feira que vem, na aula 2. Bom, vamos diretamente então para alguns combinados iniciais bem importantes, tá? Para a gente aproveitar ao máximo aqui essa uma hora de conteúdo que temos juntos. Tainara e Camila estão disponíveis aqui para ajudar vocês, para o que precisarem. Vocês já têm contato com elas aí ou com alguma outra pessoa do time. Seguem à disposição de vocês se precisarem de algum suporte. Materiais e conteúdos no grupo do WhatsApp, a gente vai disponibilizar todo o conteúdo complementar aqui, tá? Então, se alguém não está no WhatsApp ainda, que esteja lá, porque é lá que a gente vai direcionando sempre a comunicação. O conteúdo, como eu falei para vocês, a gente conclui aqui até às 19 horas e depois eu vou ficar disponível para tirar dúvidas de vocês, fazer um bate-papo um pouco mais aberto para quem quiser interagir. Gente, o conteúdo a gente preparou de uma maneira bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que ele é bem prático, tá? A ideia é trazer desafios, e aí a gente reuniu aqui algumas frases que são comuns a gente ouvir em toda a jornada aqui do cliente da geração F5. Com base nessas frases, a gente vai trazer os princípios. Os princípios são as nossas leis, os nossos mantras, aquilo que a gente defende que, bem aplicado, ele vai gerar resultado. E o vai lá e faz é a forma de realmente ir para a prática, né? De colocar algo para rodar, para fazer. Então, o conteúdo vai passar por esses três pilares, tá, gente? Vocês vão enxergar aqui bastante na prática. E aí o que eu peço para vocês, eu sei que é 18 horas de uma quarta-feira que vocês talvez estão fechando o expediente, indo para casa, enfim, no deslocamento, eu sei que isso por muitas vezes é difícil, mas eu vou pedir carinhosamente que dentro do possível que estejam mais conectados aqui, né, para vocês realmente aproveitarem esse conteúdo, presença. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, tudo que eu vou compartilhar com vocês é para gerar movimento, então ele ganha valor quando a gente vai lá e faz, então eu vou bater muito em cima dessa tecla do vai lá e faz. E o mindset é o que a gente sempre provoca nas pessoas, nos empresários, nos gestores, né? Que é uma mudança de cultura, uma mudança de modo de pensar, uma mudança de modelo mental, que é o que muda o jogo no final das contas. Então, se a gente conseguir aqui nessa uma hora de conversa fazer ajustes pontuais que ajudem vocês a enxergar de outra forma desafios que vocês têm hoje, eu tenho certeza que a gente já vai ganhar muito. Então, essa é a nossa proposta aqui junto hoje com vocês. Reforçando o convite, tá? Todo mundo que já se inscreveu para essa aula de hoje, naturalmente vai estar convidado a participar dessa aula da semana que vem, onde a gente vai estender mais esse conteúdo. A gente vai entregar um passo a passo aqui, de fato, para aumentar o engajamento dos colaboradores. Então, na quarta-feira que vem, a gente se fala no mesmo horário. Certo, gente? Bom, vamos lá. Eu não vou me alongar aqui, porque de fato a gente tem bastante coisa para avançar, gente. Eu começo com essa imagem aqui porque ela tem um símbolo muito importante para mim, porque foi lá que nasceu o método. Quem é da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é onde originalmente a empresa está, porque hoje está bem espalhada, é, foi aqui que nasceu o método. Isso foi ano de 2008 até o ano de 2012, quando eu era funcionário dos postos Santa Lúcia. Na época eram 12 unidades
eu fui convidado para assumir um desafio de gestão da empresa, que era liderar as 12 unidades, né, principalmente a respeito dos treinamentos, da performance das pessoas, e foi um desafio tremendo ali para mim. E eu estava com 22 anos de idade, eram 220 colaboradores, e eu tinha o desafio de acompanhar as unidades, eram 4 postos em Santa Maria e o resto em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. E aí, gente, algo que me deparou muito na época, talvez vocês se identifiquem, que era eu chegava a visitar os postos 2 vezes por mês, fazia reuniões com eles, com o pessoal de pista, com o gerente, conversava e tal, voltava tarde para casa. E aí eu lembro que o pessoal me dava feedback assim, pô, o pessoal adorou com a reunião e tal, foi muito legal o treinamento, e aquilo surtia um efeito momentâneo legal, mas passava alguns dias, passava algumas semanas e parece que aquela chama, aquela empolgação do treinamento ia perdendo força. Eu me frustrava bastante com aquilo. E eu sabia que a empresa estava crescendo bastante, a meta era audaciosa, era crescer 5 postos por ano, e de fato cresceram. Hoje já são mais de 30 unidades, inclusive são nossos clientes da consultoria hoje. E aí, mas aí o desafio que eu tive na época foi como que eu vou fazer para realmente o pessoal se engajar e manter o engajamento após essas reuniões? Né? E aí, a partir disso, a partir dessa inquietação, é que começou a nascer um método de a gente conseguir criar processos que padronizasse, né, a operação do posto, conseguir medir se esses processos estavam sendo cumpridos ou não e gerar reconhecimento para os melhores e desconforto para os piores. A partir dali é que foi nascendo uma ideia de gamificação, um programa de premiação para de fato a gente conseguir mensurar os resultados e o tempo inteiro fazer isso, reconhecimento e desconforto. O tempo inteiro relacionado a indicadores, a experiência de compra do cliente, a avaliação comportamental das pessoas, esse é o desafio. Então foi lá que nasceu o método. Nos Postos Santa Lúcia, lá também que eu conheci o primeiro sócio da geração F5, que foi o Marco Celeprim, né? Nós fomos colegas lá, ele atuava também com treinamentos mais voltados aos caixas, e juntos a gente foi desenvolvendo esse método, depois nos tornamos sócios aqui da empresa, e aí tem um terceiro sócio que entrou, que também é do setor de combustíveis, até hoje ele tem postos de combustíveis, que é o Matheus Zenini. Ele foi cliente nosso, um dos primeiros clientes nossos, que depois se tornou sócio investidor da empresa. Então, foi daqui, né, que nasceu todo esse método. Esse desafio, gente, quando eu falo, ele é grandioso, e aqui tem alguns números que mostram o quanto que vocês, nós, não estamos sozinhos nesse desafio. Esse do meio que é o que mais me impacta, né? 13% dos colaboradores, em média, hoje estão realmente engajados. Então, se a gente olhar aqui para um time de 100 pessoas, a gente vai considerar que 87 não estão de fato engajadas com os resultados da empresa. Isso é muito alto, isso é muito desconfortante. É, e é essa realidade que a gente precisa enfrentar. E ao mesmo tempo, quando a gente enfrenta essa realidade, tem muita responsabilidade nossa aqui enquanto líderes. Se a gente olhar para o primeiro indicador aqui, 89% dos profissionais eles dizem que sofrem de estresse por falta de reconhecimento no trabalho, ou seja, falta ali um reconhecimento que realmente motive eles e que dê a direção, que mostre que eles estão na direção certa também. E 57% acreditam que o que aumenta a motivação é o reconhecimento por performance, e ainda 35% acreditam que a competição dentro da equipe aumenta essa motivação. São palavras-chave que a gente vai falar aqui com base nos princípios daqui a pouquinho, mas é um problema realmente importante aqui das empresas no contexto atual. Bom, a nossa ideia aqui, gente, é falar dos princípios, como eu falei para vocês no início, de uma maneira muito prática, tá? Então eu vou trazer frases aqui que ajudem vocês a contextualizar e fiquem bem à vontade para ir colocando no chat, inclusive perguntas que depois lá no final eu vou fazer, tá? Eu vou buscar responder cada uma delas, ou mesmo o quanto que vocês vão se identificando com essas frases, porque a ideia é bem essa, que seja muito prático, tá? A primeira frase que eu vou trazer, eu não vou estar falando ainda dos 5 princípios, mas eu vou estar falando de algo que a gente considera assim como o princípio, na verdade, mãe de todos os outros, porque ele dá uma base importante para todo o trabalho que a gente desenvolve. Tem mais de um cliente que está aqui conosco nesse momento, eu tenho certeza que eles vão se identificar, porque a gente bate muito em cima dessa tecla. A frase que está associada a essa base já falei 1000 vezes a mesma coisa. Não adianta, o pessoal não tem comprometimento. Quem de vocês aí já se identificou, já falou essa frase, daqui a pouco falou até hoje durante o dia.
né? Essa inquietação com o comprometimento das pessoas. De fato, é muito forte. E aqui tem um ponto bem importante, gente. Por que que eu me apego muito a ela? Porque quando o gestor ele fala isso, né? Já falei 1000 vezes a mesma coisa. Não adianta, o pessoal não tem comprometimento. Muitas vezes ele está esperando que as pessoas tenham o mesmo comprometimento que ele tem enquanto gestor, enquanto dono ou enquanto gestor que recebeu um espaço aqui para crescer na empresa. E aí é que vem uma teoria muito importante para nós, que a partir do momento que vocês entenderem ela, amanhã muita coisa já vai mudar. Porque muita coisa vocês já não vão esperar das pessoas, vocês já vão fazer por conta própria, porque de fato a gente às vezes fica esperando coisas que as pessoas nunca vão conseguir entregar. Essa teoria do desempenho humano, ela basicamente ela traz 3 níveis de desempenho que nós encontramos nos profissionais. Tá? O primeiro é o desempenho suficiente, é quando as pessoas estão num desempenho realmente muito básico. O básico, nem sei se eu consigo dizer bem feito, porque na verdade não é tão bem feito assim, mas é o suficiente para estar mantendo o emprego. A maior parte das pessoas está nesse estágio aqui. E aí o grande ponto aqui é que muitos desses empresários, quando eles falam essa frase aqui, meu pessoal não tem comprometimento, é porque eles estão esperando que a pessoa saia do nível suficiente direto para um nível maior, o que a gente chama de desempenho livre. Só que o que a gente mais incomoda aqui os nossos clientes e insiste com eles é que tem um estágio no meio aqui que ele é super importante. E não é bem no meio, porque ele é mais da metade do caminho andado, que nós chamamos de desempenho condicionado. O que que é o desempenho condicionado, gente? É quando nós assumimos que boa parte, ou que a maioria das pessoas que nós contratarmos para nossa empresa, elas não terão proatividade, elas não terão um comportamento de dono, elas não terão uma visão estratosférica de negócio. E ao reconhecer isso, eu, enquanto gestor, eu paro de esperar que as pessoas venham prontas. Eu paro de querer contratar o vendedor já pronto. E eu reconheço que eu preciso desenvolver no sistema de gestão da empresa uma capacidade de condicionar o desempenho das pessoas, ou seja, de fazer pessoas medianas entregarem boa performance. Gente, isso aqui muda o jogo porque são poucas as pessoas que chegam até o desempenho livre. Elas são muito exceções. Quem chega no desempenho livre são as pessoas que vão ter uma proatividade muito delas, uma ambição muito delas, mas elas são uma entre 100, se é que são uma entre 100. Né? Então, são essas pessoas que vão crescer naturalmente aí dentro da tua empresa em cargos de liderança, ou vão crescer fora, ou até mesmo com os negócios próprios. Mas o grande ponto é, se eu quero desenvolver uma capacidade aqui da empresa entregar um padrão bem feito, entregar valor para o mercado, enfim, ter bons resultados, resultados previsíveis, eu preciso condicionar desempenho. Esse é um ponto super importante. Beleza, Fábio, eu entendi que o grande ponto não é eu esperar o desempenho livre, é eu condicionar desempenho. Mas como que a gente faz isso? Aí está muito na base de tudo que a gente vai conversar hoje, tá, gente? Aqui, basicamente, importante, tá, gente? Todo esse material que tá aqui, a gente vai mandar para vocês amanhã pela manhã, tudo que tá na íntegra aqui, tá? Para vocês não se preocuparem em anotar nada, enfim, do que tá aqui no slide. Então, tudo isso que a gente vai mandar, além do material já prometido para vocês, que são os materiais extras, tá? Tudo isso a gente manda amanhã de manhã para vocês no grupo do WhatsApp. Então, o desempenho suficiente é aquilo que eu já falei para vocês, faz o mínimo se é que é bem feito. O condicionado é quando as pessoas de fato respeitam os processos da empresa, são orientados por indicadores, o que é algo pouco comum de nós encontrarmos, tem alinhamento aqui com a liderança, usa a tecnologia, enfim, é uma pessoa que está usando desses recursos, mas depende do sistema de gestão fazer ela funcionar. E o desempenho livre realmente é essa pessoa mais visionária, mais empreendedora, que ela vai ter uma proatividade muito forte em crescer na carreira, de novo, seja dentro, seja fora da empresa. Eu sei que esse papo aqui ainda é muito teórico, mas ele dá base para muito do que a gente trabalha e do que vai vir na sequência aqui dos demais processos, tá, gente? Esse é o nosso grande desafio, fazer as pessoas virem de um desempenho suficiente para o condicionado e o desempenho livre deixa para quem é mais empreendedor, para quem é mais visionário, enfim. Bom, deixa eu olhar meu horário aqui para ir cuidando. Quem está chegando aqui, seja muito bem-vindo.
Vamos lá, gente. Eu vou tocar bastante conteúdo só para reforçar com vocês aqui, porque o nosso objetivo é concluir todo o conteúdo até às 19 horas em ponto. E depois eu fico à disposição se alguém quiser fazer perguntas, se alguém quiser interagir no final, eu vou continuar aqui à disposição até encerrar todo esse bate-papo aí que vocês querem trazer no final. Bom, aqui tem mais duas frases que andam juntas e bem provável que vocês se identifiquem com uma das duas, tá? Porque elas andam em lados opostos. Uma delas é: tenho dificuldades para elogiar, acabo focando mais nas falhas. Tem líderes que agem muito dessa forma, né? Criticam, criticam, e aí quando a pessoa faz algo positivo, faz algo legal, ela fica em silêncio. Ela, pô, beleza, mas fica para ela, não tem o hábito de elogiar. Tem outras pessoas que vão no sentido oposto, que é acham tudo muito legal e tal, e quando é para fazer uma cobrança mais ríspida, quando é para fazer uma cobrança mais próxima, mais enérgica, uma conversa mais difícil, essas pessoas têm dificuldade. É um líder bonzinho. Ambos são ruins, né, gente? Vamos combinar aqui que o melhor é a gente conseguir equilibrar bem essas duas esferas, por mais difícil que isso seja de fazer. É natural que vocês fiquem em uma delas. Eu também. Eu sou mais bonzinho do que. Eu sou muito do elogio, tenho dificuldade às vezes com conversas difíceis. É do jogo. Mas por que que eu estou trazendo essas dores aqui para vocês? Aqui está um dos princípios que a gente trabalha, é o primeiro que a gente vai abordar aqui. Para os profissionais de alto desempenho, reconhecimento. Para os de baixo desempenho, desconforto. Esse é um dos princípios que nós mais utilizamos para aumentar o engajamento das pessoas nas empresas que a gente atua. Por quê? A ideia sempre é que o teu sistema de gestão que vai condicionar o desempenho das pessoas, eu já vou mostrar isso de forma prática, como que pode acontecer, é que o sistema de gestão em si, ele consiga te entregar para ti, enquanto líder, ferramentas para elogiar e para ter conversas mais difíceis. Porque quando o líder ele tem dificuldade em uma dessas duas esferas, se o sistema de gestão está trazendo informações para ele, ele pode utilizar melhor dessas ferramentas para fazer isso. Quem é bonzinho demais, ter facilidade para conduzir conversas difíceis. Quem é malzinho demais, ter subsídios aqui para elogiar mais. Reconhecimento e desconforto. Lá na frente, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre reconhecimento psicossocial e econômico. Mas é lá na frente. Presta muita atenção nisso, gente. Os princípios vão ver que vão se amarrando. Reconhecimento e desconforto. Eu preciso fazer isso bem para qualquer profissional. Todos os profissionais precisam. É comum, vou dizer da minha experiência aqui enquanto consultor, da gente encontrar empresas gerando pouco desconforto, tá? Tem várias situações. Muitas vezes o desconforto já é uma ameaça de demissão, por exemplo, quando já está no fim, né? O líder já não aguenta mais. Isso é extremamente perigoso para a empresa, para todo o sistema ali que está funcionando, porque eu preciso ter formas de gerar pequenos desconfortos a partir de micro resultados que são entregues ou não, né? Micro tarefas que são entregues ou não. Então, esse é um dos princípios. Como que a gente pode colocar na prática esse princípio? Reconhecer em público os bons, isso é muito legal e mexe com quem está ouvindo, mas não está recebendo aquele reconhecimento. No nosso método, vocês vão ver daqui a pouco que a gente tem os cartões, e a gente sugere até o uso dos cartões azul e verde, que são os cartões positivos em público, e reconhecer no privado os que não tiverem bom desempenho. Conversar no privado com quem não teve bom desempenho, sempre no privado. Anteontem eu fui num restaurante onde o líder estava lá conversando, até compartilhei com as gurias aqui. O líder estava lá conversando no canto da mesa, tendo uma conversa difícil que deveria ser reservada, e eu, como cliente, estava ali ouvindo. Muito ruim esse tipo de prática, porque expõe as pessoas de uma maneira desnecessária e ainda expõe o cliente para uma situação que não precisaria. Isso acontece ainda. Eita, vamos lá, galera, isso aí não dá mais para fazer. Utilizar ferramentas de feedback, pessoal, tem muito erro aqui, muito erro aqui. Fiquem atentos a isso. Eu vejo muito nas empresas o pessoal fazendo conversa. Quando eu pergunto assim, vocês fazem conversa de feedback? Ah, fazemos. Camila, que está comigo aqui no comercial, sabe bem disso, né, Camila? O pessoal diz assim, fazemos. Tá, mas fazem em que situação? Com que periodicidade? Ah, não, quando tem uma situação difícil, eu vou lá e chamo a pessoa para conversar. Tá errado, galera, tá errado, porque quando é somente diante de situações difíceis, a pessoa, tu chama ela para conversar, ela já sabe que não é um feedback, é um feedback, né? Vamos combinar aqui, que é uma conversa difícil. Então,
ela precisa acontecer periodicamente para elogiar e para gerar desconforto, não só para ter conversa difícil. Ranking de desempenho é impressionante como isso mexe com as pessoas, mexe muito com as pessoas. Então, usem rankings de tudo que é forma. Ah, eu vou criar uma promoção de tal forma. É, Vou colocar aqui quem mais vendeu, né, esses itens da promoção e quem menos vendeu. Eu vou colocar. Pode não ter prêmio nenhum na parede. Me cobrem isso, façam isso amanhã. Se vocês têm alguma promoção rodando, façam isso amanhã no negócio de vocês e me cobrem o resultado. Pode não ter prêmio nenhum para o primeiro colocado, mas só o fato de ter um ranking medindo o desempenho e colocando lá, não precisa ser para o cliente ver, mas internamente o pessoal vê, isso mexe muito com o ego das pessoas. Apresentar os resultados em público, né? Impressionante também quanto isso mexe com as pessoas. Enfim, formas aqui de fazer. Gente, pedido meu aqui, tá? Super importante. Eu estou falando de coisas práticas aqui, como é a proposta do nosso webinar, mas eu preciso que tu selecione algumas coisas para colocar em prática. Clientes nossos que estão aqui, talvez é uma boa forma de revisar o método de entrega até aqui. E de ver assim, bom, o que eu estou falhando aqui? O que desses princípios aqui eu não estou fazendo? Mas assim, ó, gente, não queiram executar tudo de uma hora para outra. Escolham uma, duas coisas, três coisas do que eu estou falando aqui na noite e executem amanhã. Tá? Mas o executar tudo junto não vai rolar, né? Então, façam esses filtros aí. Tá? Super importante de ir selecionando o que realmente é possível ser aplicado. Vamos lá, galera. Se quiserem deixando alguma questão aqui para abordar, enfim, fiquem bem à vontade para isso. Mais uma frase aqui das que a gente ouve bastante de vocês, tá? Essa aqui é bem comum. Não, são sempre os mesmos que batem as metas de vendas. Não sei como engajar os demais. Isso é bem comum, né? Eu tenho lá um time de 10 pessoas e tem os dois, três que são os que batem meta e os demais ficam sempre comendo poeira. Tem vários fatores que podem levar a isso, tá? Tem vários fatores. Metas mal colocadas, poucos indicadores, né, dentro Por isso que a gente fala muito na geração F5 de gamificação com inteligência de dados, porque a ideia é debater cada vez mais números. Às vezes são poucos indicadores aqui fazendo parte dessas metas, cruzando, né, e realmente definindo essas metas. São muitos fatores que influenciam. Mas o princípio que eu trago aqui, que amarra, é um dos que amarram com essa questão, é a celebração e o lúdico despertam um poder extraordinário nas pessoas. Vem comigo, tá? A celebração e o lúdico despertam um poder extraordinário nas pessoas. Muitas vezes, vocês, gestores, criam premiações, competições, enfim, que são muito frias na forma de comunicar. E aí, às vezes, não engajam tanto. Ah, o melhor do vendedor, o funcionário do mês, uma coisa meio fria, assim. E a ideia da celebração e o lúdico andarem juntos aqui é criar realmente um aspecto em que eu consiga brincar com algum lúdico. A gente usa na geração F5 a metáfora que é o futebol, brincar com o lúdico e criar um clima de celebração, criar um clima aqui de celebração, de comemoração, um clima que realmente motive as pessoas aqui a se sentirem cada vez mais vitoriosas nas vidas delas. Eu nunca esqueci, gente, um dos primeiros clientes que eu atendi em 2017 era no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Pedro Canário. E eles me ensinaram a fazer isso daqui. Eu confesso para vocês, porque eu ia para lá uma vez por mês ao longo de um ano. E eu lembro que quando eu fui fechar a segunda temporada do game, eu fui com o uniforme da empresa, enfim, eles chegaram lá com o uniforme de juiz do futebol para mim. Eles disseram assim, ó, tu e a dona da empresa lá vão apresentar, né, os resultados com o uniforme de juiz do futebol. E todo o ambiente tinha sido preparado para isso, tapete vermelho, eles chamaram de copo do posto carreteiro, que era o nome da empresa, né, do posto de combustível, e fizeram toda uma celebração, chamaram o prefeito da cidade, enfim, fizeram toda uma celebração ali, e aquilo mexe com as pessoas de uma maneira absurda. Então, assim, ó, usem isso, gente, usem esse aspecto da celebração, da conquista, sabe? Isso mexe com o ego das pessoas. Isso é barato por vezes. Né? Isso é barato, custa menos do que ficar pagando comissão que não engaja muitas vezes. Boa noite para quem está chegando, Daniel, seja bem-vindo. Mais formas de colocar isso na prática, tá, gente? Aqui o nosso desafio dos campeões é a maneira como nós utilizamos. Então, vou dar bem como a gente faz, tá? Normalmente na geração 5 a gente coloca prêmios de artilheiro do time, de craque do time, que são
prêmios individuais para quem é melhor nos indicadores de performance em vendas, na experiência de compra do cliente, que a gente mede através de pesquisas de satisfação, de cliente oculto. A gente cria as premiações que são coletivas, né? A gente usa muito a metáfora do futebol, porque o futebol permite isso, né? O individual e o coletivo. Na aula da semana que vem, eu vou entregar para vocês um passo a passo. São 9 passos para construir a gamificação. E um deles é esse: construir sempre o individual e o coletivo juntos. Enfim, não vou me detalhar aqui nesse ponto, vou deixar para quarta-feira que vem, tá? Mas ele é bem importante porque eu preciso ter essas duas formas de reconhecimento. Então, essa é a brincadeira que a gente usa. Para quem tem mais de uma loja ou mais de um departamento dentro da empresa, eu posso ter vários times e fazer competição entre os times também. Enfim, dá para criar um ambiente lúdico. Precisa ser o futebol? Óbvio que não. Eu posso usar diversas outras metáforas. Nós nos apropriamos do futebol porque é um esporte coletivo, popular, enfim, que naturalmente engaja bem as pessoas. Então, tem esse ganho. Vou mostrar aqui na prática, gente, o que alguns clientes fazem, tá? Esses aqui são lojas do setor de moda, né, Zana, fica na cidade de Santa Maria, e aqui são prêmios entregues em alguns momentos aqui para o time. Olha só, gente, certificado, as pessoas dão muito valor ao certificado. Quanto que custa para a empresa imprimir? R$ 2, R$ 3? Para quem recebe tem um valor imenso. Fiquem atentos a isso. Aqui também é um cliente de Santa Catarina, na verdade de 5 estados aqui, são postos de combustíveis, postos Coopercarga. Aqui está o pessoal compartilhando no grupo do WhatsApp, depois eu mando esse material tudo para vocês, o quanto que o reconhecimento que eles receberam aqui, os premiados, junto com a família, enfim, o quanto que isso mexe com as pessoas, né? E aí o pessoal que ganhou está aqui compartilhando as fotos, enfim, e naturalmente está provocando quem não foi premiado naquela temporada, naquele período, e que naturalmente vai ser desconfortado para se mexer mais no próximo período aí de divulgação. Aqui também o cliente de Santa Catarina, Farmácia Perfecta, muito legal o trabalho que eles realizam. Também aqui premiações coletivas, premiações individuais que eles compartilharam, né, no Beto Carreiro, enfim, né, super legal aqui o que eles estão desenvolvendo lá. Tudo certo até aqui, gente. Espero que estejam conseguindo. Eu estou muito cuidando do tempo aqui, tá? Para respeitar o combinado com vocês até às 19 horas. Vou avançando aqui. Depois das 19 eu fico à disposição para perguntas. Estou indo mais na prática possível. Aqui uma outra frase que nós ouvimos bastante. Nossa, essa daqui a gente ouve muito, gente. Muito, muito, muito. Não adianta mais falar. Vendedor parece que não nasceu para preencher CRM. Vendedor não gosta de CRM. São raríssimas as vezes, gente. Sinceramente, eu não lembro de ter perguntado para algum gestor que o gestor me responde dizendo assim: não, não, aqui o pessoal preenche CRM. Não sei quantos de vocês usam CRM, mas quem usa, naturalmente tem esse desafio. E aí, o que muitas vezes a gente coloca como ponto principal aqui, tá, gente? É a questão de o que acontece se a pessoa usa ou não o CRM. Quando eu faço essa pergunta, tá, beleza, fulano, tu tá me dizendo aqui que o pessoal usa pouco. Mas quando eles usam, quando não usam, o que acontece com eles? E aí, normalmente, o gestor diz: ah, não, não, mas eu vou lá, converso, não sei o que lá. Lembrem do que eu falei para vocês lá no início dessa aula, gente. Que eu ficava lá na época do Santa Lúcia, percorrendo 12 unidades, percorrendo 7 cidades diferentes pelo estado, 2 vezes por mês, conversando com as pessoas. Eu saía de lá, dava as costas e já não funcionava. Então não funciona se eu não tiver realmente ferramentas aqui para gerar reconhecimento e desconforto. Observem que os princípios vão se amarrando. E também o princípio que a gente fala muito aqui, que serve para todo mundo, inclusive nós, gestores que estamos aqui: o ser humano age unicamente pela dor e pelo prazer. Unicamente pela dor e pelo prazer. E adivinhe, qual que ele reage mais? Dor ou prazer? Vocês sabem, né, qual que é o mais tradicional. São poucas as pessoas. Que bom que vocês estão aqui, gente. Um grupo seleto que eu sei que estão buscando informações aqui, buscando conhecimento para para evoluir enquanto gestores. Deveria ser prazer, Daniel, deveria ser na boa ótica, mas o que muitas vezes a gente acaba vendo é que a gente
precisa da dor para realmente se mexer. Às vezes eu preciso de uma ameaça maior para realmente. Eu vou dar exemplo aqui de nós gestores, mesmo nós aqui que estamos em posição de gestão, seja como donos ou como gestores da empresa contratados, é, muita coisa que a gente vai fazer de fato quando a água bateu na bunda, quando eu estou realmente assim, ó, já com a corda no pescoço aqui para resolver alguma situação. Exemplo, DRE. Quem analisa realmente tem uma gestão financeira eficaz? São poucas as empresas que têm. E muitas vezes as empresas vão levar isso a sério quando estão com alguma dificuldade grande. Trabalhar outros indicadores. Enfim, nem vou me detalhar aqui, gente, mas fiquem com isso. O ser humano age pela dor e pelo prazer. De alguma forma, eu preciso estar gerando isso. Eu vou dar mais exemplos práticos aqui, tá, gente? De gerar dor e prazer. Entregar cliente oculto, a gente gosta muito dessa prática do cliente oculto, que é muitas vezes, antes de dar a nota, em deixar o valor. Isso é um pouquinho de sacanagem com a pessoa, mas surte um efeito momentâneo. Sacanagem no bom sentido, gente. Mas, exemplo, para empresas nossas, clientes que fazem a prática do cliente oculto, a gente sugere para o nosso cliente que antes de dar a nota pro colaborador que está sendo avaliado, ele entregue o valor do prêmio para a pessoa e diga assim, ó, fulano, o cliente oculto passou aqui na semana passada, foi tu que atendeu o cliente oculto, e no final do dia eu vou te dizer como que foi a tua avaliação, tá? Mas eu já vou te deixar o valor do prêmio contigo, o valor aqui de R$ 100. Caso tu tenha feito 100% dos itens do cliente oculto, no final do dia, esse valor é teu. Caso tu não tenha feito, tu me devolve ele, no final do dia eu vou te dar o feedback específico de como que foi essa avaliação. Gera muita dor, né? Gera muito desconforto. A gente tem vários macetes assim na prática do game que é para isso, gente, é gerar reconhecimento e desconforto, gerar dor e prazer. E o cliente oculto é uma delas, porque no final das contas é um dinheiro que a pessoa deixou de ganhar, caso ela não tenha feito todos os itens do cliente oculto na avaliação que foi realizada. Só estou dando um exemplo. Ranking, de novo, gera muito dor e prazer. Ferramentas de feedback também, enfim. E algo aqui, gente, que nós gostamos muito. Na semana que vem, eu vou mostrar a nossa plataforma para vocês, tá? Na aula de quarta-feira que vem. Isso aqui surte um efeito fantástico. Quando nós não utilizávamos esse sistema de cores e a gente ia comunicar os resultados do game, às vezes era muito número que para o pessoal não comunicava tão bem, sabe? Tá, mas onde que eu estou indo bem, onde que eu não estou? Quando a gente passou a utilizar essas cores, ficou muito nítido o que o pessoal precisa evoluir e o que está indo bem, porque as cores estão comunicando de uma maneira muito clara. Às vezes a pessoa vê que, mas esse ticket médio aqui, tanto. Mas isso seria bom ou ruim? Tá lá o cartão vermelho, motivo de preocupação, tá abaixo de 80% da meta. Tá, isso tá nítido lá, ela acessa no celular, no caso da nossa plataforma aqui, o quanto que o ticket médio está abaixo do que ela deveria estar performando. Ao mesmo tempo, quando ela abre um outro indicador dela na plataforma, faturamento, taxa de conversão, avaliação de desempenho individual, enfim, daqui a pouco ela vai ver que está motivo de tranquilidade, ficou pertinho de 100%. Observem aqui que é uma metáfora que a gente usa ao futebol, né, o cartão vermelho e o cartão amarelo. Claro que aqui não existe um futebol, a gente criou no nosso método, que são os cartões positivos, né, de reconhecimento, de tranquilidade e de orgulho, cartões de reconhecimento positivo. Né, de orgulho aqui para quem bateu 100% da meta. Usem algo similar ou daqui a pouco idêntico a isso, nós vamos mandar esse material para vocês, me cobrem de novo, isso surte um efeito fantástico aqui para comunicar bem com o time de vocês. Bom, vou fazer uma rápida pausa aqui, gente, só para explicar para vocês, em um minuto, uma condição muito especial que a gente tem esse mês, até o dia 31 de março, que não tem porquê, na verdade, vocês não aderirem, na boa. Porque a gente pegou o nosso produto, o nosso carro-chefe aqui, que tem sido nosso produto inteligência de dados, que é onde a gente entrega toda essa gamificação, com o serviço junto, com plataforma, enfim, 30 dias por nossa conta. Então, é 30 dias que a gente assume o total risco aqui. Se o cliente gostou, ele segue com a gente. Se o cliente não gostou, ele segue pagando naturalmente as parcelas seguintes. Se ele não gostou, para no 30º dia, foi um risco nosso ali de ter entregue 30 dias do nosso serviço gratuitamente. Então, assim, ó, não tem porquê quem está com desafios aqui de engajamento das pessoas não aderir. Enfim, é um presentão que a gente está entregando aqui até o dia 31 de março. Nós colocamos aqui a questão do processo seletivo porque a gente tem uma conversa
antes da pessoa aderir, antes da empresa aderir, para estabelecer alguns combinados mínimos, tá? Porque a gente já fez algumas ações como essas, onde a empresa teve um baixo nível de comprometimento, e aí, claro, não faz sentido a gente entregar tanto valor, a gente fazer todo o nosso trabalho aqui, sem alinhar entregas mínimas aqui para a pessoa, para a empresa estar comprometida, tá? Mas esse presentão está liberado para vocês até o dia 31 de março. Não vou me estender aqui no produto de inteligência de dados, a gente fica à disposição para apresentar para vocês em outra oportunidade, né, individualmente para a empresa, enfim. Mas a base, o resumo do programa de inteligência de dados é: nós entregamos uma plataforma para gerenciar todos esses indicadores da tua empresa, nós entregamos uma estratégia aqui para construir uma gamificação, para construir um programa de premiações para aumentar o engajamento das pessoas dentro do teu negócio, tudo isso com a nossa mentoria. Além da plataforma, tem 2 encontros mensais aqui com o nosso time de especialistas para te ajudar a acompanhar todos esses resultados e realmente fazer a tua empresa ir para outro nível. Certo, gente? Então, espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Só para vocês entenderem, aqui da nossa esteira de produtos, tem clientes nossos aqui participando desse webinar, vai conhecer aqui alguns desses produtos. O Inteligência de Dados está no meio aqui da nossa esteira de produtos, né? Ele tem um valor intermediário, então ele parte aqui de R$ 900 mensais até um valor, né, que varia conforme o número de pessoas envolvidas ou de jogadores no game, né, até R$ 7.000 aqui se for empresas maiores. Ele está no meio aqui dessa nossa esteira de produtos. Certo, gente? Vamos dar continuidade aqui, então. Fiquem bem à vontade aí. Deixa eu cuidar o horário. Eu acho que eu estou indo bem. Tenho 20 minutos ainda. Vamos lá, então. Mais uma frase que é muito comum de nós ouvirmos, gente. Acho que temos um bom atendimento, mas o engajamento ainda é baixo. Eu ouço isso quando eu pergunto sobre padrão de atendimento, quanto que a empresa está oferecendo uma boa experiência de compra. E normalmente eu ouço isso, um bom atendimento. Só que ao mesmo tempo, quando a empresa se torna nossa cliente, a gente começa a medir o atendimento, essa resposta já muda radicalmente. Porque o curioso aqui é, exemplo, tá? A gente definiu lá os 10 passos do padrão de atendimento na loja física. Treinamos o cliente oculto para ele ir lá e fazer essa avaliação do cliente oculto. E aí, desses 10 passos, o pessoal realiza 5. Opa, que bom atendimento é esse que faz 50%? Então, assim, ó, quando a gente mede algo, realmente essa nossa avaliação assim pode ser modificada. Então, o quarto princípio que eu trago aqui é justamente esse: o que não se mede não se gerencia. E, gente, isso vale para tudo dentro da empresa, para tudo. A gente ainda tá, eu digo a gente porque eu também me incluo, gente. Eu quero muito evoluir ainda a respeito de gestão por indicadores. Quanto mais eu mexo no tema, mais eu vejo que eu preciso de mais evoluir nisso. Né? E eu falo isso muito abertamente para vocês. E algo que eu imagino que vocês vão cada vez mais perceber isso quanto mais mergulharem no tema gestão por indicadores também. Porque quando a gente está medindo, exemplo aqui, os indicadores de vendas, mas não só o faturamento, quando a gente está medindo aqui o comportamento das pessoas, quando a gente está medindo a capacidade aqui de conservação, organização do ambiente físico, itens aqui clássicos do nosso programa de gamificação, a gente vê que o resultado costuma ser bem diferente daquilo que a gente acha que é. É muito achômetro, tá? Esse é o ponto, é muito achômetro ainda nas empresas. Bom, como que a gente pode melhorar isso? Aqui tem alguns exemplos, tá, gente? Avaliação de desempenho individual. A gente vai mandar esse material para vocês amanhã de manhã, uma avaliação completa aqui, para vocês fazerem com suas equipes individualmente, conversas um a um a partir de amanhã, se quiserem. Vai ter um modelo que a gente vai entregar mastigado para vocês. Então, usem esse modelo, gente, apliquem, é isso que a gente quer, sabe? O meu ganho maior aqui, gente, de estar me dedicando aqui essa 1 hora com vocês e tudo o material que a gente preparou aqui, se vocês colocarem em prática esse conhecimento. Então, se amanhã vocês colocarem em prática, nos mandarem mensagem no dia seguinte dizendo assim: Fábio, Tainara, Camila, assim, ó, pô, foi muito legal, já estou fazendo conversa com a equipe desse jeito, já estamos aplicando isso. Isso tem muito valor para nós, gente. Então, esse é o nosso desafio. Vai lá e faz. A gente vai compartilhar esse material com vocês. NPS, se vocês não conhecem, pesquisem, é um termo simples de aplicar e gera uma resposta fantástica a respeito da experiência de compra do cliente de vocês. Com os nossos clientes, a gente aplica, é um dos principais indicadores que nós utilizamos para mensurar a nossa entrega. Indicadores de performance
Em média, aqui as empresas têm muito a evoluir a respeito disso. Atendimento, já falei bastante do cliente oculto. Enfim, são só alguns exemplos de como a gente pode medir. Mas, de novo, gente, sem medir, a gente não faz gestão. E aí, para dar base aqui para o quinto princípio, dos 5 que a gente vai trabalhar, depois tem um aqui para a gente fechar a conta, nosso objetivo na empresa é crescer mais, aumentar vendas, com o tempo ter mais unidades. Essa frase aqui, quando a gente olha para ela assim, no formato que ela está exposta aqui, talvez a gente não perceba alguns equívocos que ela carrega nas entrelinhas. Não sei se vocês percebem algum ou não, se percebem, podem até comentar comigo. Eu enxergo alguns bem claros, tá, gente? Pontos importantes aqui. Nosso objetivo é crescer mais. O que é o crescer mais aqui? Será que está claro para quem é dono da empresa, para quem é gestor? Que crescimento é esse? Sem rentabilidade, sem vendas, sem ticket médio, sem número de pessoas atendidas, sem lucro líquido, sem número de unidades. Tem muitas formas de crescer. Aumentar vendas. Exatamente qual que é a estratégia para aumentar vendas? Mais unidades? Será que é mais unidades que a empresa precisa? Quantas mais? De que forma? Quinto princípio, as pessoas só se comprometem com aquilo que elas entendem. É fundamental que para ti, enquanto gestor, tu tenha clareza de qual que é esse caminho de crescimento aqui da empresa e, de fato, vocês consigam comunicar isso para o time, porque as pessoas só vão se comprometer com aquilo que elas entendem. Se vocês não comunicarem com clareza esses objetivos, é perda de tempo, gente. Vocês vão ficar aqui enxugando gelo, é tempo perdido. Vocês precisam ter essa clareza e precisam comunicar de fato o que vocês esperam das pessoas dentro dessa estratégia de crescimento da empresa de vocês. Então, de novo, mais exemplos aqui que ajudem vocês a olhar isso de uma maneira prática, tá? Código de cultura, quem não tem, a gente vai compartilhar também. Amanhã é um dos materiais que fazem parte do kit bônus que a gente está entregando. Amanhã de manhã a gente envia para vocês o código de cultura, o modelo de código de cultura. Não vou me aprofundar nele aqui, por questão do tempo, mas vocês vão ver que é um material que ajuda muito, inclusive no processo de onboarding, no processo de treinamento admissional aqui das pessoas que fazem parte do teu time. Rituais de alinhamento, descrições de cargos, organograma, placar de vendas aqui com os indicadores atualizados, missão, visão e valores. Não essa missão, visão e valores que é só para a parede, que é só para o site. Algo prático que vocês respirem realmente aquela base da identidade da empresa. Exemplos aqui de ações que vocês podem colocar em prática, tá, gente, para realmente comunicar com clareza o que vocês esperam das pessoas. Lembre lá do início, dos indicadores que eu mostrei para vocês, 89% das pessoas sentem falta de reconhecimento, inclusive do que elas, o que a empresa espera delas, tá? Então, 89%, isso é alto, isso é falha nossa de gestão, isso é falha nossa de liderança. Beleza, para fechar um último tópico aqui que eu vou abordar com vocês, tem uma frase que eu separei também que é: estou sempre aumentando as comissões e parece que nunca é o suficiente. Tenho ouvido bastante essa frase também. Estou sempre aumentando as comissões e parece que nunca é o suficiente. Já ouvi de empresas gigantes e já ouvi de empresas pequenas que quase zeraram o caixa ou zeraram o caixa errando nesse ponto, comissionamento. E aí, o ponto que é muito legal aqui da gente pensar, gente, empresas que estão olhando só para comissionamento, elas estão olhando só para o bolso. Se vocês colocarem isso em prática amanhã, isso já muda o jogo no engajamento de vocês, gente. Isso já muda o jogo. Porque as pessoas são muito mais valorizadas, reconhecidas, engajadas quando esses 3 aspectos estão abordados na tua estratégia de engajamento. Além do bolso, mente é onde a pessoa sente que está crescendo, evoluindo enquanto profissional. Principalmente aqueles profissionais mais ambiciosos que querem crescer, eles são os que mais valorizam esse aspecto. Mente, coração é quando as pessoas se sentem acolhidas, é um senso de pertencimento à empresa. Se alguém estudou aqui constelações familiares e empresariais, vai saber do que eu estou falando. Senso de pertencimento, eu pertenço à empresa, eu faço parte. Então, quando eu tenho um sistema de gestão que me inclui dentro desse sistema. E o bolso é também o variável, só que esse variável aqui, gente, não é só prêmio financeiro, tá? Assim como eu mostrei nas imagens anteriores, a gente pode trabalhar com inúmeras outras formas. Certificado, medalha, troféu,
viagem, experiência gastronômica. Exemplo, tá? Às vezes estão gastando R$ 500 em comissão, mas daqui a pouco um prêmio de R$ 200 que gasta para pagar um jantar para alguém, né, de 200, R$ 300 que paga para um casal ali, vai surtir muito mais efeito, porque a pessoa está lá celebrando, experimentando algo diferente que talvez não é do dia a dia dela, tirando fotos, mandando para os outros colegas da empresa, pô, tô aqui, ó, recebendo a premiação e tal, e a empresa gastou menos. Então, assim, ó, abram o olho para isso, gente. Não é só comissão. Eu sei que comissão é importante, eu não estou dizendo para não pagar comissão, mas eu estou dizendo para diversificar essa forma de engajar as pessoas, essa forma de valorizar as pessoas. Eu estou em maio, faz 10 anos que eu faço isso com outras empresas. E eu sempre me surpreendo como muitas vezes as pessoas choram, se emocionam para ganhar um troféu, uma medalha que custou 20, 30, R$ 50 para a empresa e não choram, não se emocionam quando recebem uma comissão de R$ 1.500. Então, gente, esse papo é sério. Coloquem isso em prática e, de novo, me cobrem por isso, porque a gente está fazendo esse trabalho já há muito tempo. Em maio, eu fecho 10 anos fazendo isso com outras empresas, fora lá em 2008, quando eu comecei a fazer isso lá enquanto funcionário dos postos Santa Lúcia. Gente, antes de ir para os combinados finais aqui, vou reforçar com vocês, tá? Quarta-feira que vem, dia 20, no mesmo horário, a gente vai estar continuando esse conteúdo. Qual que é a ideia aqui? Hoje, o meu objetivo era trazer frases que a gente ouve no dia a dia, alinhar com os nossos princípios e trazer práticas, porque é o que vai realmente mudar o jogo. Na aula 2, na semana que vem, eu vou trazer um passo a passo. São os 9 passos que nós utilizamos na nossa gamificação. Então, assim, ó, vem com a gente na quarta-feira que vem. Eu vou entregar um passo a passo mastigadinho de como colocar isso em prática. Boa, Thiago. Deixa perguntas aqui, pessoal, que eu já estou finalizando aqui. Eu vou ficar para vocês aqui só para responder as perguntas que vocês forem trazendo, tá? Podem ir colocando no chat aqui que eu vou trazer e vou ficar disponível aqui para vocês. Então, assim, ó, estejam conosco na aula 2 para a gente aprofundar esse papo, tá, gente? Também a gente vai compartilhar os materiais extras amanhã pela manhã no grupo do Whats. Se alguém não tá, estejam por lá. O grupo do Whats, gente, não é um grupo criado para esse webinar. Ele é um grupo da nossa comunidade, é um grupo de pessoas que estão interagindo com a gente é, de forma, enfim, alguns são clientes, outros não são, enfim, é um grupo que a gente tem uma comunidade ali para fazer trocas, enfim, de muito valor a respeito disso tudo que faz parte do nosso dia a dia. Então lá a gente vai compartilhar esse conteúdo com vocês. E eu reforço aqui com vocês também, gente, sobre a nossa oferta especial. Até o dia 31 desse mês, nós liberamos 30 dias com zero investimento no nosso produto Inteligência de Dados, que tem sido nosso programa carro-chefe, nossa porta de entrada nas principais empresas. Até o dia 31 está disponível. A única questão que a gente faz é ter uma conversa muito clara antes, esse é o nosso processo seletivo, porque a gente libera essa condição com alguns combinados. A gente estabelece aqui alguns pré-requisitos para, de fato, a empresa se comprometer em executar. A gente vai estar ali disponível com consultor, com plataforma, com mais de um profissional, como a gente costuma se envolver com os clientes. Então, a gente precisa do comprometimento, é o único ponto que a gente amarra bem aqui, mas são 30 dias aqui que a gente entrega gratuitamente o nosso serviço para que tudo isso que eu estou falando a gente consiga aprofundar, gerar valor, e aí, a partir do 31º dia, o cliente decide se quer seguir conosco ou não. O programa Inteligência de Dados, ele inclui plataforma, ele inclui gamificação e inclui serviço, né, através da nossa mentoria. Bom, gente, antes de ir para as perguntas, vou deixar aqui também mais explicações a respeito do nosso trabalho da geração F5. Nós atuamos com gamificação e inteligência de dados, né? Então, a gente usa muito a gamificação para aumentar o engajamento das pessoas e a inteligência de dados para realmente melhorar a gestão de indicadores dentro das empresas. A gente já está há 9 anos no mercado, já ajudamos mais de 100 empresas em 7 estados do Brasil, algumas delas, né, estiveram aqui conosco, inclusive, nesse webinar. Nosso posicionamento aqui, nossa proposta de valor é muito no sentido de tornar a empresa cada vez mais autogerenciável, cada vez mais o sistema de gestão da empresa. Lembra do que eu falei lá no início, né, do condicionar desempenho, é fazer com que as pessoas cumpram os padrões da empresa de uma maneira muito natural, muito o sistema de gestão ajudando aqui a evoluir, né, a cultura da empresa a evoluir em termos de resultados. A gente tem 3 verticais de negócios, né, como nasceu a empresa aqui através de consultoria e mentoria.
Ao longo do tempo, a gente desenvolveu também uma vertical de educação corporativa, onde o principal produto aqui é uma Universidade F5, é um streaming de treinamentos, de vendas e de gestão. E também a gente tem a inteligência de dados, onde mora esse produto, né, que a gente está fazendo essa oferta especial para vocês. Aqui está a nossa escada de valor aqui dos nossos produtos. Os produtos mais completos são de consultoria, como autogestão e programa de gestão estratégica. Produtos naturalmente mais caros, existe uma entrega ali um pouco maior nossa. Mas a gente tem outros produtos também, como mentoria de negócios, inteligência de dados e até produtos mais de entrada também. A gente atua com duas plataformas, tá? Uma de gamificação, que é onde a gente faz toda a gestão desse game, e outra que é a de consultoria, que é onde a gente transfere esse conhecimento para o cliente. Então, são as duas formas aqui que a gente tem, além das reuniões, de estar gerando valor para o cliente. Tudo isso, né, usando aqui nosso método chamado Desafio dos Campeões. Aqui está o nosso time. Como eu falei para vocês já dos 3 sócios, né, temos mais aqui Condado, Graciele, são consultores, né, que estão envolvidos aqui nos projetos de consultoria. O Arthur é quem lidera aqui o administrativo e também o produto de inteligência de dados. E a Tainara e a Camila que estão conosco, né, ajudando em toda a comunicação aqui do webinar. A Tainara no marketing e a Camila junto comigo nas vendas. Nosso time de especialistas está bem espalhado hoje, né? O Condado mora em Curitiba, a Camila em Araraquara, em São Paulo, Graciela em João Pessoa, o Arthur em Santa Maria e o Marcos Celeprim, que é um dos sócios, mora em Madrid, na Espanha. Aqui estão alguns dos clientes que a gente já ajudou, né? Então a gente tem um alinhamento muito forte com o varejo, mas atendemos empresas de diversos outros setores também, né? Mas o varejo ele tem um casamento aí um pouco mais forte. Aqui estão algumas dessas empresas, né? Mas além do varejo tem tecnologia, tem energia solar, tem indústria de café, tem distribuidora, enfim. Gente, recado final aqui, tá? Antes de ir para as perguntas, bem importante. Fatores internos e externos. Eu sou um que gosto, inclusive nas minhas redes sociais, para quem me segue, pode observar, por exemplo, eu estou lá falando de política, falando de economia, falando de diversos fatores que a gente não controla. Agora, super importante, quando a gente baixa a cabeça para fazer gestão, a gente saber separar o que é externo, que eu não tenho poder, daquilo que é interno, aquilo que está nas minhas mãos. Frases como do tipo, as pessoas não são comprometidas, as pessoas não se engajam mais, não sei o que lá. Eu posso mudar isso? Essa geração é terrível, pô, o pessoal faz absurdos. Eu consigo mudar uma geração inteira? Não, não consigo. É um fator externo, eu não controlo. Então, deixo de lado isso. Paro de gastar energia com isso, com essas frases. Porque muitas vezes eu estou ouvindo o empresário no dia a dia, ele gastando energia com isso, né? Criticando uma geração X, Y, Z. Perda de tempo, cuida do fator interno, dos fatores internos, que é aquilo que a gente controla. Bom, mas a geração é essa, ok? Como que eu vou lidar com ela? O que eu posso fazer para ter um sistema de gestão que funcione na minha empresa? Para que eu consiga engajar essas pessoas? Se é a gamificação, se não é, mas eu preciso debater dentro daquilo que eu controlo. Então, cuidem isso, gente. E uma outra mensagem que eu quero deixar para vocês aqui existe, por mais difícil que seja, sejam os mercados que vocês estão inseridos, existe um oceano azul de oportunidade aqui para as empresas que de fato sabem profissionalizar a gestão. Porque a nossa média é muito baixa em termos de profissionalização de gestão. Eu digo isso porque a gente está no dia a dia, de novo, fechando uma década e ajudando as empresas, e em média a gente faz mal feito. Então, assim, quando a gente consegue ter bons indicadores, ter bons processos, medir resultados, ter programas de premiação que aumentem o engajamento das pessoas, esses pilares aqui bem trabalhados, minimamente bem trabalhados, eles geram resultados, eles colocam a nossa empresa em outro patamar, de não estar brigando só por preço, de estar realmente rentabilizando, não só se enganando com faturamento, enfim, então tem espaço para isso, tá? Para empresas que de fato profissionalizam a gestão. Gente, vou finalizar aqui o compartilhamento com vocês. Vou deixar aqui disponível os nossos canais também, que a maior parte de vocês já conhece. A gente está gerando conteúdo aí em diversos canais, Instagram, LinkedIn, canal do YouTube, enfim, WhatsApp também, né, através do grupo. E vou voltar aqui